Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 25 de julho, nós vamos meditar de Eclesiastes, do capítulo 1 ao capítulo 3. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos iniciar um novo livro, e para isso nós temos o mapa do nosso livro, exatamente. Aqui dá para a gente ter um panorama completo de tudo aquilo que nós vamos falar nesse livro. Eu sempre deixo no Stories, né, das minhas redes sociais, do Instagram, no Facebook também, lá para você olhar com detalhes como é o panorama do livro que a gente vai iniciar, que nesse caso é Eclesiastes. E este livro, ele foi escrito por Salomão, é atribuído a Salomão a sua autoria. Ele significa, Eclesiastes significa líder de assembleia ou pregador, palavra do pregador. O propósito desse livro é demonstrar, né, para todos nós, numa perspectiva humana, realista, que resultará num pessimismo. Por quê? Salomão, o homem mais sábio, né, recebeu do próprio Deus uma sabedoria, uma excelência. E no final da vida dele, porque Eclesiastes vai ser escrito no final da vida de Salomão, ele se deparou com a vaidade, né? Ele percebeu que só Deus pode trazer a satisfação ao coração humano. Olha que interessante, né? Quantas pessoas ansiariam ter a fama de Salomão? Quantas pessoas ansiariam ter a riqueza de Salomão, a sabedoria de Salomão? Mas este homem, com todo esse plus a mais concedido por Deus, não é? Ele chega no final da vida dele e ele diz que não encontrou respostas, não encontrou satisfação em tudo aquilo que ele possuía. Então, todas as respostas vêm de uma única pessoa. Somente Deus pode satisfazer um ser humano, né? Como nós falamos bastante no livro de Provérbios, o temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. Então, Eclesiastes tem 12 capítulos, então rapidinho a gente passa por ele. E a palavra talvez mais usada no livro de Eclesiastes é vaidade, né? Essa perspectiva que ele tem. Não foi endereçada a nenhum público específico, né? Não teve um destino, um público-alvo, mas é um conteúdo para todos nós refletirmos. Então, sem maiores delongas, estas são as palavras do mestre, filho de Davi, que reinou em Jerusalém. Sabe qual é o título que vem? Nada faz sentido. É isso mesmo, diz o mestre. Nada faz o menor sentido. Então você percebe um vazio, né, na alma desse mestre. Ele diz: o que as pessoas ganham com todo o árduo trabalho debaixo do céu? Geração vem, geração vão, mas a terra permanece a mesma. O sol nasce, o sol se põe, logo retorna ao lugar do seu nascimento outra vez. O vento sopra para o sul, depois para o norte, dá voltas e mais voltas, soprando em círculo. Os rios correm para o mar, mas eles nunca se enchem. A água retorna para os rios e corre novamente para o mar. Tudo é tão cansativo que não há como descrever. Não importa o quanto vemos, nunca ficamos satisfeitos. Não importa o quanto ouvimos, nunca nos contentaremos. A história simplesmente se repete. O que foi feito antes será feito outra vez. Nada debaixo do sol é realmente novo. De vez em quando, alguém diz: isso é novidade. O fato, porém, é que nada é realmente novo. Não nos lembramos do que aconteceu no passado e as gerações futuras tampouco lembrarão do que fizemos hoje.
E aí, um outro título, ele fala sobre a inutilidade da sabedoria. Eu, mestre, fui rei de Israel e vivia em Jerusalém. Dediquei-me em buscar entendimento e usar a sabedoria para examinar tudo o que se faz debaixo do céu. Descobri que Deus deu uma existência trágica à humanidade. Observei tudo o que acontece debaixo do sol e, de fato, não faz sentido. É como correr atrás do vento. O que está errado não pode ser corrigido, o que ainda falta não pode ser recuperado. Disse a mim mesmo, sou mais sábio que todos os reis que governaram Jerusalém antes de mim. Tenho mais sabedoria e conhecimento que eles. Então me dediquei a aprender de tudo, desde a sabedoria até a loucura e a insensatez. Descobri por experiência que procurar estas coisas também é como correr atrás do vento. Quanto maior a sabedoria, maior a aflição. Quanto maior o conhecimento, maior é a tristeza. E aí ele fala sobre as inutilidades dos prazeres. É isso mesmo, no capítulo 2. Disse a mim mesmo, venha, vamos experimentar o prazer. Vamos procurar as coisas boas da vida. Descobri, porém, que isto também não fazia sentido. Portanto, disse, o riso é tolice. De que adianta buscar prazer? Depois de pensar muito, resolvi me animar com um vinho. E enquanto ainda buscava sabedoria, apeguei-me à insensatez. Assim, procurei experimentar o que havia de melhor para as pessoas em sua curta vida debaixo do sol. Dediquei-me a projetos grandiosos, construindo casas enormes, plantando belos vinhedos, fiz jardins, parques, enchi de árvore frutífera de toda espécie. Então é interessante quando ele fala aqui, se você for procurar na história, Salomão ele foi fonte de inspiração para muitos. E os jardins de Salomão eram famosos, né? Toda a arquitetura era algo grandioso. Então ele cita isso aqui no capítulo 2, né? Juntei grande quantidade de prata, de ouro. Ele fala que teve muito gado, rebanho, mas que todos viveram em Jerusalém antes dele. Juntei grande quantidade, né, de prata, ouro, tesouros, e muitos reis, né, das províncias se sujeitaram a ele. Contratei cantores, cantoras, tive muitas concubinas, 700 concubinas. Tive tudo que um homem pode desejar. Tornei-me mais importante que todos os que vieram a Jerusalém antes de mim e nunca me faltou sabedoria. Tudo que desejei, busquei, consegui. Não me neguei prazer algum. No trabalho árduo encontrei grande prazer. Olha só o que Salomão nos fala. Muitas pessoas acham que vai encontrar prazer na vida boa, de descanso, né? Se abstendo do prazer, se abstendo do trabalho, que talvez a vida ideal seria ter muito dinheiro no bolso e não ter trabalho algum. Mas Salomão nos diz aqui que ele buscou e ele encontrou um prazer no trabalho. Isso mesmo, o homem que não precisava trabalhar descobriu que havia sim um prazer no trabalho. Então ele fala aqui, ó, no trabalho árduo encontrei grande prazer e recompensa pelos meus esforços. Mas ao olhar tudo que havia me esforçado, tanto para realizar, vi que nada fazia sentido, era como correr atrás do vento. Não havia nada
que valesse a pena debaixo do sol. E aí ele faz uma comparação entre o sábio e o tolo. Veja que interessante. Então resolvi comparar sabedoria com a loucura e a insensatez, pois quem pode fazê-lo melhor do que o rei? Pensei, a sabedoria é melhor que a insensatez, assim como a luz é melhor que as trevas. O sábio vê para onde está indo, mas o tolo anda na escuridão. Apesar disso, vi que o sábio e o tolo têm o mesmo destino. Disse a mim mesmo, uma vez que terei o mesmo fim do tolo, do que vale toda a minha sabedoria? Nada disso faz sentido, pois nem o sábio nem o tolo serão lembrados por muito tempo. Ambos morrerão e logo serão esquecidos. Por isso, passei a odiar a minha vida, pois tudo que é feito debaixo do sol é frustrante, nada faz sentido. É como se correr atrás do vento. Algumas versões falam, tudo é vaidade, vaidade e vaidade. E aí ele fala sobre a inutilidade do trabalho, ao mesmo tempo que ele diz que ele encontrou prazer no trabalho, no esforço, ele fala sobre essa inutilidade. Veja só. Passei a odiar todo o meu árduo trabalho debaixo do sol, pois deixarei para os meus sucessores tudo que me esforcei para obter. E quem pode dizer se eles serão sábios ou tolos? No entanto, terão controle sobre tudo que conseguir debaixo do sol. Olha que interessante, não é? Isso é algo para nós refletirmos. Quantas pessoas trabalham, né? Perde assim momentos preciosos da vida, não curte a família por conta do trabalho. Mas não sabe se amanhã acordarão vivos. E para quem ficará o fruto do seu trabalho? Salomão refletiu a respeito disso e compartilha conosco sobre isso. Algumas pessoas trabalham com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas terão que deixar resultado do seu trabalho para alguém que não se esforçou. Isso também não faz sentido. É uma grande tragédia o que as pessoas ganham com tanto esforço e ansiedade debaixo do sol. Seus dias de trabalho são cheios de dor e tristeza e nem mesmo à noite sua mente descansa. Nada faz sentido. Sabe aquelas pessoas turbinadas que não conseguem desacelerar? Até mesmo quando chega em casa para dormir, a mente está trabalhando. A insônia vem. Tá aqui, Salomão falando a respeito disso. E aí o capítulo 3. Então, mais uma vez, ele finaliza o capítulo 2, né? Dizendo, isso também não faz sentido. É como correr atrás do vento. E aí, capítulo 3, talvez seja um dos capítulos mais famosos do livro de Eclesiastes, porque vai falar sobre o tempo. E ele começa dizendo, há um momento certo para tudo. Em outras versões fala, há um tempo determinado para todas as coisas, embaixo do céu e em cima da terra. Um tempo para cada atividade debaixo do céu. Há tempo para nascer, tempo para morrer, tempo para plantar, tempo para colher, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de entristecer, tempo de dançar, tempo de espalhar pedra, tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se afastar. Nós experimentamos isso na pandemia, não é mesmo? Pois é. Tempo de procurar, tempo de deixar de buscar. Tempo de guardar, tempo de jogar fora, desapegar. Tempo de rasgar, tempo de remendar, tempo de calar, tempo de falar. Tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra, tempo de paz. O que as pessoas ganham com tanto trabalho árduo?
Vi o fardo que Deus pôs sobre toda a humanidade. No entanto, Deus fez tudo apropriado para o seu devido tempo. Deus fez tudo apropriado para o seu devido tempo. Entendeu? Pois é. Ele colocou um senso de eternidade no coração humano. Mas mesmo assim, ninguém é capaz de entender a obra de Deus do começo ao fim. Concluí, portanto, que a melhor coisa a fazer é ser feliz, desfrutar da vida enquanto é possível. Cada um deve comer, beber, desfrutar do fruto do seu trabalho, pois isso é presente de Deus. Eu sei que tudo que Deus faz é definitivo, não se pode acrescentar e nem tirar nada. Em outras versões fala, tudo que Deus faz em seu tempo é perfeito. O propósito de Deus é que as pessoas o temam. O que acontece agora já aconteceu antes, o que acontecerá no futuro também já aconteceu, pois Deus faz as mesmas coisas acontecerem repetidamente. Observei também debaixo do sol a maldade, onde deveria haver justiça. Sim, até os tribunais são corruptos. Disse a mim mesmo, no devido tempo Deus julgará os justos como os perversos. Por tudo que eles fizeram, também refleti sobre a condição humana, como Deus mostra às pessoas que elas não são melhores, nem mesmo dos animais. Pois tanto as pessoas como os animais têm o mesmo destino. Ambos respiram, ambos morrem. As pessoas não têm vantagem alguma sobre os animais. Isso não faz o menor sentido. Todos vão para o mesmo lugar. Vieram do pó e a ele retornará. Afinal, quem pode afirmar que o espírito dos seres humanos vai para cima e o espírito dos animais desce para a terra? Vi, portanto, que a melhor coisa fazer é alegrar-se com o seu trabalho. É isso que nos cabe nesta vida. Ninguém nos trará de volta para ver o que acontece depois que morremos. Quantas reflexões no dia de hoje, não é? Vamos orar? Senhor, nesta manhã, queremos colocar diante de Ti o nosso coração. Aqui, no nosso devocional de hoje, podemos encarar a brevidade da vida. Dai-nos sabedoria para aproveitarmos todo o tempo que tivermos aqui nessa terra. Usufruirmos de coisas simples que o Senhor nos presenteia todos os dias. Que a correria do nosso dia não tire de nós a alegria de vermos um entardecer, olharmos uma flor se abrir, olhar um fruto na árvore, olhar uma criança correndo. Deus, ajuda-nos a olharmos a nossa vida e simplificarmos, sabendo que é breve a nossa trajetória aqui. Mas uma coisa que alegra o nosso coração é que sempre estaremos em Ti. E quando finalizarmos o labor desta vida, estaremos contigo na eternidade. E essa é a melhor coisa que podemos ter aqui nessa terra, a certeza da salvação. Colocamos diante de Ti tudo que temos e somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.